Então, muito boa tarde. Muito bem-vindos a este grupo de trabalho que, como já devem ter conhecimento pelo requerimento que vos chegou para virem dar o vosso contributo, que eu agradeço desde já a vossa presença e a vossa disponibilidade para estar aqui. E nós estamos a fazer uma avaliação da legislação sobre abusos sexuais contra menores. E, portanto, a requerimento de várias, penso que neste caso foi a requerimento do Partido Socialista, a vossa associação, entendemos que seria importante ouvi-la para dar um contributo sobre esta matéria e desde já agradecer então à doutora Carla Ferreira e ao doutor Frederico Moiano Marques a presença aqui, passaria a explicar só como é que vamos dispor dos tempos para também se organizarem em termos de intervenção. O requerente, que é quem propõe, terá 5 minutos neste momento para apresentar as razões de requererem a vossa audição, neste caso o Partido Socialista. Depois dispõe de uma intervenção da associação de 10 minutos para darem os contributos e dizerem aquilo que entenderem pertinente sobre esta matéria. Depois cada grupo parlamentar terá um tempo de 4 minutos e os deputados únicos terão 2 minutos e depois terão uma intervenção final para esclarecer alguma questão que seja colocada por estes nossos senhores deputados durante 10 minutos no final. Muito obrigada. Então, daria já a palavra à sua deputada Isabel Moreira, e doutora, claro, para fazer a apresentação da doutora, que hoje é que... Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer muito a vossa presença, tal como na audição que tivemos hoje de manhã, sim. Eu queria começar por dizer que, evidentemente, como todos e todas, ficámos chocados com os resultados do grupo da Comissão Independente que se dedicou aos abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica. Queríamos, mais uma vez, elogiar profundamente o trabalho feito por essa Comissão Independente, um trabalho excepcional, elogiar todos e cada um dos membros dessa Comissão Independente, a forma como foi feito o trabalho, o método como foi feito o trabalho e, sobretudo, o foco nas vítimas, que não tem sido apanágio de todas as vezes que falamos deste tipo de crime. O facto de haver vítimas em relação às quais não podemos fazer nada neste momento do ponto de vista legislativo ou penal, no sentido em que os crimes estão prescritos, mas houve um quebrar do silêncio e certamente um alívio quando se deu a partilha, quando perceberam que eram validadas, que acreditavam nelas, que as suas histórias iam servir para combater esse fenómeno no futuro e, portanto, foi um trabalho excepcional. Aquelas vítimas cujo prazo não prescreveu, naturalmente, os processos seguiram para o Ministério Público e depois há processos no sentido, naturalmente, respeitando a presunção de inocência, de afastamento provisório do agressor a decorrer, do alegado agressor, mas interessa-nos, sobretudo, pensar o que é que nós, enquanto Parlamento, podemos fazer com este relatório que trouxe recomendações do ponto de vista legislativo, mais recomendações não legislativas do que recomendações legislativas. Não sei se repararam que hoje deu entrada à proposta de lei do Governo que transpõe a Diretiva 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, que, por um lado, dá uma resposta à questão da prescrição, que é uma resposta possível, que é só começar a contar quando se faz 18 anos e não no momento do crime, e depois pôr o limite nos 25. E, por outro lado, tem muitas outras normas relativamente à questão das crianças. Não sei se já tiveram oportunidade, deu entrada hoje, portanto é natural que não tenhamos tido grande oportunidade de nos debruçarmos sobre ela, mas de qualquer maneira é uma transposição muito importante, porque, como sabem, não trata apenas de todas as questões que a diretiva impõe relativamente aos crimes contra crianças, mas depois também tem uma outra dimensão que tem a ver com o ódio, que, na verdade, como hoje foi debatido, depois também tem outros efeitos muito perversos sobre as crianças, que não são para aqui chamados, mas é uma lei que, enfim, deu entrada hoje e queria dar nota disto e queria saber a vossa posição sobre
concretamente do prazo prescricional, porque nós vamos trabalhar isso na especialidade, e queria saber a vossa posição sobre isso. Depois queria também saber se entendem que falta fazer um estudo nacional, como a APAV, por exemplo, como o Instituto de Apoio à Criança defendeu hoje, no sentido de compreender melhor o fenómeno do abuso sexual de crianças nas suas várias dimensões, sabendo nós que, infelizmente, a família não é um local muitas vezes seguro, pelo contrário, é um local muito perigoso, em vez de ser um lugar de amor e de segurança e desenvolvimento livre das personalidades das nossas crianças. Se acham que é preciso fazer esse estudo, que é importante um estudo alargado de como é que vivem, como é que crescem as nossas crianças nas várias territorialidades, nas várias circunstâncias, nos vários estratos e por aí fora. Depois, como é que olham para as várias recomendações da própria Comissão Independente, no sentido, por exemplo, da forma como devemos fiscalizar os espaços onde estão as crianças, a questão que nos parece muito importante, que é a recusa dos espaços fechados onde as crianças muitas vezes se encontram por estarem, por exemplo, institucionalizadas ou por passarem uma parte do seu dia num espaço entregues a adultos e, portanto, na verdade, dada a vossa experiência, queríamos saber como é que olham para o fenómeno, como é que olham em concreto para o que foi este relatório, que, volto a dizer, nos merece o mais rasgado elogio, e como é que olham para as recomendações em concreto, e também tendo em conta que entrou agora, acabou de dar entrada hoje a esta transposição de uma diretiva que me parece de muita importância ter sido transposta. E agora o trabalho caberá naturalmente a nós, deputados e deputadas. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à APAV, que tem 10 minutos para fazer a intervenção. Muito obrigada. Por favor. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Antes de mais, em nome da APAV, agradecer o convite. É sempre uma honra, mas também um gosto poder partilhar não só um pouco do nosso trabalho, mas também um pouco da nossa percepção e da nossa visão relativamente àquilo que efetivamente pode ser melhorado, e neste caso do ponto de vista legislativo. Nós, tendo em conta aqui o pouco tempo, vamos nos dividir. Num primeiro momento, a minha colega Carla Ferreira vai fazer também de alguma forma um diagnóstico de alguns problemas que nós identificamos no terreno, porque enquanto gestora da Rede Care, que tem precisamente dentro da APAV a missão de apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual, tem uma visão muito próxima dessa realidade, e depois na segunda parte da intervenção eu, enfim, tentarei apontar algumas pistas para eventuais necessidades ao nível de intervenção legislativa. Muito boa tarde, muito obrigada mais uma vez, reitero aqui os cumprimentos endereçados pelo meu colega Frederico Marques. Dizer que, de facto, a violência sexual contra crianças e jovens é um fenómeno que ocorre independentemente em qualquer contexto onde elas possam estar ou frequentar, e é, de facto, um fenómeno transversal. E, como a senhora deputada dizia, a família é um dos locais, diríamos nós, quase privilegiados e onde estas situações acontecem em maior número. E, de facto, este movimento que a Igreja Católica trouxe este ano de desocultação de muitas situações abusivas, aquilo que nós vamos também trazer é também aquilo que é a nossa experiência de terreno e de apoio diário nos nossos serviços, porque de facto estamos muitas vezes num contexto que é um contexto de silêncio, num contexto que é um contexto de culpa. Estas situações de violência são violências muito associadas ao silêncio, e por isso vimos tantas situações de décadas a fio a acontecerem, e são também muitas situações pautadas aqui por reações de culpa, de medo, de inação das vítimas, e esta inação, esta culpa, este medo em nada responsabilizam as vítimas, mas estão muitas vezes inerentes aqui à continuidade destas situações abusivas. Estamos a falar de situações que raramente são pontuais no tempo, são, regra geral, mais continuadas. Como o meu colega Frederico adiantou, nós desde 2016 que na APAV temos uma equipa especializada que intervém com crianças e jovens vítimas de violência sexual, que é a Rede Care, e de facto no âmbito deste trabalho, desde 2016 já apoiamos mais de 2.700 crianças e jovens vítimas de violência sexual, mais de 200 familiares, mas também temos investido subejamente na formação e na capacitação de profissionais. Já com este trabalho abrangemos mais de 1.600 pessoas. Em 2021
desenvolvemos também o nosso programa de prevenção universal da Rede Care, um programa que se pretende ser transversal às diferentes faixas etárias a partir do ensino pré-escolar. Desde maio de 2021 até dezembro de 2022, este programa também abrangeu já mais e chegou a mais de 1.500 crianças. Este programa é um programa de treino de competências, não são momentos de sensibilização pontuais, que obviamente são sempre importantes, mas são programas aqui com treino de competências e aquilo que nós, em última instância, almejamos sempre enquanto instituição e neste trabalho diário é uma sociedade mais intolerante a qualquer fenómeno de violência. Dizer só também muito rapidamente que esta rede obviamente não faz este trabalho sozinho e está assente numa ampla parceria interinstitucional. Permitam-me destacar aqui alguns parceiros, nomeadamente a Polícia Judiciária, o próprio Instituto Nacional de Emergência Médica, onde recebe aqui situações no âmbito das suas equipas de apoio psicológico e também a própria Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Ainda neste tema, também dizer-vos que desde 2019 que a APAV está a liderar o consórcio Internet Segura e tem nos seus serviços a linha Internet Segura, que recebe quer denúncias de situações de conteúdo de abuso sexual de menores, conteúdo ilegal online, e portanto faz esse reporte enquanto hotline, mas também enquanto helpline de linha de pedidos de ajuda de situações que nos possam chegar. E nesse âmbito acrescentar mais alguns dados que podem ser relevantes. No ano de 2022 recebemos 30 pedidos de ajuda e reportamos e classificamos 878 imagens como conteúdo de abuso sexual de menores nesta versão hotline. Ao longo deste tempo nós já fomos vendo obviamente vários progressos na forma como também o trabalho vai sendo desenvolvido com as crianças, nomeadamente naquilo que tange a sua presença no sistema de justiça, e temos feito aqui um trabalho muito crescente de número de acompanhamentos das crianças às diligências, ou seja, os nossos técnicos vão às diligências acompanhar as crianças, mas já fomos identificando também ao longo deste percurso, além dos progressos, alguns aspectos que poderão eventualmente ser melhorados. E um dos primeiros pontos é o facto de, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal prever uma reparação financeira e citando o que diz o próprio Código, nos casos em que existam particulares exigências de proteção da vítima. E, por outro lado, o próprio Estatuto de Vítima também prevê, e estou a citar, a avaliação individual das vítimas especialmente vulneráveis, a fim de determinar se devem beneficiar de medidas especiais de proteção. No entanto, inexiste qualquer determinação sobre como é feita esta avaliação, quando ou em que momentos acontece esta avaliação, quem conduz esta avaliação individual que o próprio Estatuto prevê, quais ou de que natureza podem ser as tais particulares exigências de proteção que o Código de Processo Penal prevê no seu artigo 82A e de que forma é que estas particulares exigências de proteção e de que os resultados da avaliação individual são integrados e considerados quer no âmbito do processo de crime, quer noutros processos conexionados que podem existir nestas situações, nomeadamente processos de promoção e proteção ou processos de regulação das responsabilidades parentais. Passava-te. Muito obrigado. Respondendo diretamente aqui a duas questões, Sra. Deputada Isabel Moreira, obviamente que concordamos totalmente com a necessidade de realização de um estudo nacional sobre esta temática. Preocupa-nos, aliás, e já o dissemos noutras sedes, a ausência de inquéritos nacionais de vitimação. E, portanto, ainda estamos a falar de um patamar um bocadinho abaixo. Quando se fala de um estudo, fala-se de algo mais aprofundado. Mas mesmo para termos uma noção superficial sobre a verdadeira criminalidade, há muitos anos que isto não é feito em Portugal. E, portanto, nós não temos claramente essa noção. E quando falamos deste tipo de crimes, em que sabemos que as cifras negras são especialmente elevadas, aquilo que a criminalidade participada nos diz é extremamente pobre. E, portanto, sim, a resposta é, obviamente, sim, precisamos, quer em relação a esta realidade criminal, quer a outras, não é um exclusivo desta, mas precisamos ter a noção, até porque corremos um risco de entrar aqui num ciclo vicioso de investimos sempre no mesmo tipo de criminalidade, damos ferramentas para as pessoas cada vez mais avançarem e denunciarem, voltamos a investir nesse tipo de criminalidade e esquecemos das outras. E há outros fenómenos criminais, e agora a talho de foice, por exemplo, a violência entre gangues, que começa agora a aparecer a ponta do iceberg, e esta é uma outra realidade cujos contornos precisamos de perceber melhor do que aquilo que conhecemos atualmente. Relativamente à questão da prescrição, ia começar por aí, a APAV já há alguns anos que defende o aumento dos prazos de prescrição para os crimes sexuais contra crianças. Acho que é importante ficar claro, até por algo que vou dizer mais à frente, que não o defendemos por uma questão de gravidade de crimes.
isso é óbvio, mas sim pelas especificidades de que estes crimes que estão associadas a estes crimes, e muito ao nível, precisamente, do primeiro passo, da questão da denúncia, da desocultação deste fenómeno. A minha colega já referiu aqui alguns aspectos que levam muitas vítimas a denunciar, seja o medo de represálias, seja o medo de descredibilização e até de culpabilização, seja a vergonha, mas ainda do ponto de vista da vítima, e eu não sou da área da psicologia, portanto não vou aprofundar, mas há sequelas que resultam da prática destes crimes a nível da formação cerebral, designadamente ao nível da vontade, ao nível das memórias, que podem, de facto, levar aqui ou impedir muitas vítimas deste tipo de criminalidade a denunciarem dentro do prazo que a lei lhes dá. Acresce, e é mais uma barreira, mesmo quando as vítimas denunciam a um adulto da sua confiança, muitas vezes este adulto não faz aquilo que lhe competiria, por várias razões, não importa agora aqui descrever, mas não leva a situação ao conhecimento das autoridades competentes. E, portanto, nós temos aqui uma série de barreiras que contribuem muito para um aumento brutal do lapso temporal entre a ocorrência do crime e o momento em que a vítima eventualmente está disponível e tem capacidade, também é importante aqui a questão da capacidade para denunciar. E por isso, sim, concordamos que esta é uma questão que deve ser ponderada. Se olharmos, e também é importante termos sempre aqui como norte alguns instrumentos jurídicos internacionais, põem muito a tónica em questões como o interesse superior da criança, como a necessidade de facilitar a investigação, o dever dos Estados permitirem a ação penal num prazo razoável. Tudo isto é dito, Convenção de Lanzarote e outros instrumentos, e, portanto, dão-nos aqui um enquadramento, um contexto que permite ponderar-se seriamente esta necessidade. E também, e é sempre também importante olharmos para países e que nos são muito próximos, encontramos hoje bastantes exemplos. Há países que nem sequer prevêem prazo de prescrição, não é isso que nós defendemos. Há países que defendem um alargamento e que já defendem, isto é, já implementaram prazos mais latos. Há duas soluções do ponto de vista técnico-legislativa, ou se alarga o prazo de prescrição, ou se começa a contar o prazo de prescrição num momento diferido no tempo. Sobre isso não nos pronunciamos, não temos uma opinião formada quanto a isso. A nossa opinião é no sentido da necessidade de alargar esse prazo. Sem, e também queria deixar isto claro, sem obviamente pôr em causa os fundamentos que subjazem ao Instituto da Prescrição, que é obviamente fundamental, compreendemos, mas pensamos que não pode ser um valor absoluto em si. E aqui há alguns aspectos que gostaria de vincar. Por um lado, há aqui um interesse de paz jurídica, desde logo do autor do crime, mas que tem que ser também sopesado à luz do interesse da vítima e do tempo da vítima. A vítima, e tendo em conta, repito, as especificidades que referi no início, a vítima não pode sistematicamente encontrar uma porta fechada em virtude de já ter decorrido o tempo que o Estado, através do Instituto da Prescrição, lhe dá. E, portanto, há que sopesar estes dois interesses e não considerar, a priori, o interesse de paz jurídica do arguido, ou do arguido, não, do autor do crime, como o interesse preponderante. Depois, um argumento que também, por vezes, é invocado, mas que, no nosso entender, não colhe, ou não colhe sempre, que é a dificuldade de recolha de prova num momento muito após a ocorrência do crime. Obviamente, prova biológica, em princípio, não, mas há muitas situações, e todos temos conhecimento de inúmeras situações, em que, pelo facto de uma vítima dar o passo e denunciar, outras virem, entre aspas, atrás e isso permitir construir um acervo probatório robusto que sustenta uma acusação e uma eventual condenação. Portanto, isso não é também uma razão que, a nosso entender, deva prevalecer. Por fim, e tendo em conta a questão da proporcionalidade entre as molduras penais e os prazos de prescrição, nós defendemos que, e aliás, é isso que se encontra neste momento plasmado em relação à prescrição dos crimes sexuais, que já têm, nós reconhecemos um regime especial, na medida em que não opera, enfim, o prazo não se esgota até a pessoa que foi vítima durante a sua minoridade atingir os 23 anos, e isto está previsto para todos os crimes sexuais, não há distinção. Portanto, este é um aspecto importante, porque podemos tender a desvalorizar alguns crimes sexuais, tendo em conta a moldura penal, designadamente a importunação sexual, até algumas formas de abuso sexual, por exemplo, a exposição de menor a conteúdos de natureza sexual, mas isto não significa que não possa ter um impacto similar e, portanto, justifica-se que o alargamento dos prazos de prescrição abranja todos os crimes. Eu sei que já ultrapassei, tinha aqui mais algumas notas relativamente já depois à presença das crianças no processo penal, mas já agora, se me permite só concluir e tiro só mais 30 segundos, porque esta era uma ideia que queria, de facto, também vincar e que tem sido menos falada do ponto de vista da intervenção legislativa, não menos falada em termos do enquadramento deste tipo de situações, que é a ocultação
criada pelo facto de quem podia denunciar não o ter feito. E, no entender da APAV, há que ponderar a introdução de um dever legal de denúncia, aquilo que neste momento encontramos, não apenas na legislação penal, em legislação dispersa, não é suficiente. O dever de denúncia por funcionário não cobre todas as situações que aqui se colocam. Há um dever de denúncia, por exemplo, previsto na Lei de Proteção de Crianças e Jovens, mas abrange apenas, lá está, as crianças e jovens, e no entender da APAV, este dever de denúncia devia abranger todas as pessoas que no exercício de funções profissionais remuneradas ou não remuneradas, para podermos cobrir todos os que têm algum tipo de intervenção, até inclusivamente voluntários de organizações, e que trabalhem com pessoas especialmente vulneráveis, porque essa vulnerabilidade é precisamente o que lhes retira muitas vezes, ou que lhes dificulta pelo menos o percurso até efetivarem uma denúncia. Portanto, pensamos que esta questão do dever legal de denúncia deve ser algo também ponderado do ponto de vista legislativo. Se na segunda intervenção tiver tempo, abordarei aqui alguns pontos mais específicos do processo penal, mas para já também, para não ultrapassar mais o tempo, ficarei por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Voltaria a dar a palavra ao... Relativamente à prescrição, temos um parecer muito recente, penso que sou uma iniciativa legislativa. Sim, mas depois podem enviar os contributos por escrito que entender. Eu voltaria a dar a palavra ao Partido Socialista. À sua deputada Isabel Moreira. Sim, não, muito rapidamente, esta última questão eu não vou usar do meu tempo como da outra vez, até porque tive a prerrogativa de apresentar a razão de ser da vossa vinda, que é um bocadinho autoexplicativa, dado de serem a APAV. Mas eu queria apenas pedir, se no final ou no momento posterior entenderem que, para além do registro que fica aqui áudio e visual, se entenderem deixar também o contributo escrito, para nós era muito bom para os nossos trabalhos. E a questão do dever de denúncia, eu queria só perguntar o seguinte, até porque eu própria fiz um projeto de resolução que ainda está em discussão no nosso grupo parlamentar, no sentido de se renegociar também a concordata, porque nós, o que for cá dentro, podemos fazer nós, mas em relação à concordata, não sei se não acham que é de esclarecer, primeiro, o âmbito do poder de fiscalização do Estado relativamente ao que são as instalações da Igreja, mas, sobretudo, deixar muito claro que o dever de sigilo diz só respeito à confissão e a mais nada. E deixava já agora, aproveitava para deixar esta questão, uma vez que sou parte interessada na matéria. Obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao PSD, digo-vos que vou atribuir os minutos que a Sra. Deputada Isabel Moreira, se ela não vir inconveniente a mais, para o final da vossa intervenção ficarão com mais uns minutos acrescidos. E passaria já a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimentar com muito gosto os representantes da APAV que aqui hoje nos vieram dar um excelente contributo e deixar uma nota prévia, de facto, também corroborando aquilo que foi dito pela minha colega Isabel Moreira, no sentido de facto, o papel que a Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja teve, de facto, um papel muito relevante, no sentido, desde logo, de pôr na ordem do dia questões prementes e, desde logo, também nos levaram a todos, e há aqui um amplo consenso no Parlamento, sobre a necessidade de se avaliar e revisitar a legislação destas matérias e, portanto, também felicitamos o importante trabalho que fizeram, mas também queremos felicitá-los, a vocês, à APAV, ao trabalho excepcional também que desenvolvem ao longo destes anos. Os números que aqui nos deram já até atualizam um pouco os dados até que nós já tínhamos, mas que sabemos e acompanhamos, de facto, o importante trabalho que fazem e no que diz respeito a esta matéria, porque o facto de existirem e a forma como existem ajuda, de facto, aquilo que tem sido algumas barreiras, que é, desde logo, o desocultar as situações, o de denunciar estas situações. Porque, como bem referiram, há, de facto, várias razões
que levam a que as vítimas não denunciem. Desde logo não se sentem protegidas, é uma falta de confiança, além da falta de, muitas vezes, as situações em que se sentem envergonhadas e até às vezes culpadas, e o facto de vocês existirem, instituições como vocês existirem, de facto, ajuda muito nesta parte. Mas há ainda muito mais a fazer e nós aqui, Parlamento, temos também essa obrigação. E hoje falou-se muito, hoje é o Dia da Criança, e falou-se muito, tivemos até uma discussão em plenário das questões do direito da criança, mas eu acho que mais que falar é ações que são precisas, são políticas públicas, de facto, para protegerem as crianças. E nesse sentido, a vossa intervenção foi muito objetiva, foi muito ao encontro daquilo que tem sido o consenso e a necessidade e as próprias recomendações da Comissão Independente, desde logo ao nível da prescrição. O Governo, efetivamente, deu entrada hoje numa proposta de lei que altera estas questões da prescrição. Não tivemos ainda a oportunidade de analisar com pormenor, mas há aqui, efetivamente, da nossa parte, uma posição da parte do PSD, uma posição que temos que legislar sobre esta matéria, porque, como está, não protege, efetivamente, as crianças. E esse é o nosso objetivo. E eu acho que nós, nesta matéria, temos que atuar, e no que diz respeito às crianças, no sentido da prevenção, que é, eu diria, é o enfoque principal que devem ter as políticas públicas, mas naturalmente que não podemos ter além da prevenção, e quando não conseguimos, infelizmente, prevenir, nós temos que proteger e reparar. E se a prescrição não acompanhar nesta preocupação, nós acabamos por não ter uma reparação efetiva que funciona como prevenção geral para outras pessoas, e eu acho que, de facto, isto é muito relevante. Eu não tenho propriamente questões a colocar-lhe, até porque vocês sinalizaram aqui aspectos que, confesso, não tinha sequer pensado, designadamente no que diz respeito à Lei Processual Penal, no que diz respeito ao artigo 82A. É uma matéria que vamos analisar com cuidado. A questão que disseram da dificuldade de obtenção da prova está efetivamente sinalizada, e nós temos, de facto, também de olhar para esta matéria, e também esta questão que nos agora, também na fase final da vossa intervenção, chamaram a atenção para o dever legal da denúncia. Portanto, são tudo matérias que nos parecem, de facto, merecer um olhar atento, um olhar cuidado, e agradecer-vos isso, aquilo que nos puderem enviar por escrito, naturalmente agradecemos, mas agradecemos muito o contributo que aqui trouxeram, mas acima de tudo agradecemos o trabalho que vocês fazem, a importância que têm na comunidade e no que diz respeito, no caso, com as crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do Chega, Rita Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento também naturalmente a doutora Carla Ferreira e o Dr. Frederico Marques, agradecendo nas vossas pessoas o trabalho que a APAV desenvolve no apoio a todas as vítimas, mas também às crianças. Gostava só de fazer um comentário primeiro, dizer que parece-me que este não é o espaço para se debater a revisão ou não da concordata, e que, quando isso estiver em cima da mesa, então que se reveja também aquilo que é a responsabilidade social da Igreja, e que o Estado seja capaz de assegurar aquela que é a resposta social da Igreja no apoio também às vítimas, às crianças e às mulheres, onde muitas das vezes o Estado não consegue chegar. Mas, centrando a questão nas vítimas, gostava de começar precisamente pelo processo em que foi comunicado, portanto, estes dados horrendos que este relatório da Comissão Independente relatou. Gostava de perguntar se, em certa medida, na forma como foi espalhado e proliferado em todas as redes, em todos os meios de comunicação, e sublinhando que, em qualquer momento, queremos compactuar com qualquer tipo de ocultação, estas matérias têm que ser, de facto, discutidas, mas se não poderá haver aqui, em certa medida, uma instrumentalização das vítimas. E porquê? Quando este relatório está concluído, há primeiro o momento de uma entrega de uma PEN à Conferência Episcopal Portuguesa, dia 1, depois, num segundo dia, cria-se então um momento de leitura e de apresentação do relatório, onde há, de facto, uma descrição detalhada e pormenorizada de muitos crimes, e, portanto, houve quase até uma tipificação, o crime que é no seminário, o crime que é no confessionário, o crime que é aqui, o crime que é ali. Aquilo que eu gostava de perguntar é, horas e horas em direto, o que é que isto depois tem de impacto na vida daquelas vítimas? Será que não houve também aqui uma forma de revitimização, e não terá sido também bastante difícil a forma
forma como houve quase um aproveitamento político e uma instrumentalização das mesmas, acham que as vítimas estiveram no centro de toda a atuação política e social nesta matéria? E depois gostava de também perguntar relativamente às propostas, com que olhos veem então esta proposta que já aqui foi falada, a proposta de lei do Governo, que pretende, nos crimes contra a liberdade de autodeterminação sexual de menores, alargar o prazo, em vez de ser para 23, para 25 anos. É uma proposta que é manifestamente parca. O Chega já tinha aqui apresentado uma proposta de alargamento dos prazos para começarem a ser contabilizados a partir dos 30 anos. Sabemos que há outras realidades na Alemanha, em França, em Espanha, que são bem mais amplas, mas perguntava qual é que é o parecer da APAV nessa matéria e depois também, se não pensam que em crimes de cariz sexual, seja com crianças ou não, se não devíamos de acabar de uma vez por todas com a suspensão da execução de pena, sabendo que cerca de 70% dos condenados por crimes de violação ou abuso sexual de menores continuam com pena suspensa e, portanto, podem continuar até em contacto com a vítima e, portanto, num crime com uma taxa de reincidência de 75%, perguntamos se isto não é dramático. Depois gostávamos também de perguntar se podem comentar o facto de esta Câmara já ter visto várias propostas de inquérito de vitimação alargada a todo o tipo de instituições serem chumbadas por um rolo compressor. Não, eu sei que não estão aqui para fazer comentários políticos, mas com que olhos veem um chumbo sistemático destas matérias e dizer que já apresentámos também propostas, nomeadamente de criação de centros de crise especializados no apoio a sobreviventes de violência sexual, que mais tipos de respostas centradas na vítima e não apenas no agressor nós poderemos adotar aqui para legislar em conformidade. Depois também, ainda na perspectiva da vítima, gostava de perguntar com que olhos veem uma possível banalização da pedofilia e daqueles slogans de que no amor não há idade, com que olhos veem esta corrente que vai surgindo e também, portanto, não é preciso muito longe, basta olharmos, por exemplo, para a Espanha, a Ministra da Igualdade, Irene Monteiro, ex-ministra, uma vez que o Governo está de missionário, disse que todas as meninas, meninos e meninas têm direito a conhecer o seu próprio corpo, têm direito a conhecer que podem amar ou ter relações com quem quiserem. Como é que uma vítima de um abuso sexual, um menor, percepciona esta banalização de uma relação entre adultos e crianças? E dizer também que esta Câmara tem adotado como prioridade o investimento na educação sexual como forma de prevenção também de combate a estas matérias. Eu gostava de perguntar se têm comentários e de vos ler aquilo que é o guião da OMS publicado em 2010, mesmo para concluir, que diz, na mesma linha onde fala sobre a proximidade física que as crianças dos 0 aos 4 anos podem adotar para terem excitação e prazer, falam sobre o facto de nem todas as experiências negativas têm que ser alvo de queixa. Não há aqui um contrassenso, muitas das vezes lecionado e promovido também por organizações supranacionais. Uma criança dos 0 aos 4 anos está preparada para se empoderar. O caminho de empoderamento é este, falando de masturbação, incitando ao sexo. Não será isto uma exposição de menores a conteúdos de cariz sexual, o que por si só também já é um crime tipificado na lei? Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos as senhoras deputadas. Cumprimentar também a doutora Carla Ferreira, o doutor Frederico Marques e congratular o excelente trabalho que a APAV tem feito nestas matérias e também agradecer aqueles que têm sido os contributos que têm feito nesta Casa, que os grupos parlamentares, os vários partidos presentes têm usado para diversas iniciativas legislativas e temos tido toda a atenção nesses mesmos contributos e muito esperamos que dos contributos que hoje nos trazem nesta audição resultem daqui um texto comum, porque parece-me que estamos todos alinhados naquele que é o pensamento e naquela que deve ser a missão final que vai sair deste grupo de trabalho e, portanto, tenho a certeza que os vossos contributos serão muito úteis. Eu começaria por dar nota daquela que foi a intervenção da doutora Carla Ferreira hoje, a propósito do aumento dos números dos casos de violência e referiu, vou citar umas frases que eu acho que nos devem fazer refletir, que são: temos mais crimes do que crianças vítimas, o que significa que há crianças que são vítimas de várias situações de violência diferentes, o que também é importante destacar. A violência doméstica pode levar-nos para situações de violência física, psicológica, mas também, por exemplo, situações de violência sexual, assim como de bullying. De facto, e estando hoje nós no Dia da Criança, estes números e
estas constatações são bastante preocupantes, devemos refletir sobre elas e, portanto, tivemos a oportunidade também, hoje, como já foi referido num plenário, falar daqueles que são os direitos das crianças. A Iniciativa Liberal apresentou algumas propostas, em linha também com alguns dos projetos que já tem vindo a apresentar ao longo destes últimos meses e, por isso, gostaríamos de perceber, desde logo, falaram da importância da realização de estudos nesta matéria ou melhor, da ausência de inquéritos nesta matéria e, precisamente, a Iniciativa Liberal apresentou um projeto de resolução para a realização do inquérito nacional sobre os casos de abuso sexual com menores na sociedade portuguesa. Isto surgiu muito do facto da Comissão Independente ter vindo aqui a esta Comissão, numa audição também, para prestar os mesmos contributos que a APAV está hoje a prestar, e a socióloga, a doutora Ana Nunes de Almeida, desafiou precisamente este Parlamento para a importância e alertou-nos para a importância de se lançar um inquérito a nível nacional sobre esta matéria e fez-nos também nota que existem experiências semelhantes já realizadas noutros países. O caso de França é paradigmático e os números que nos chegam, nomeadamente do Human Rights Channel do Conselho da Europa, são assustadores e provavelmente, infelizmente, poderemos ter números muito semelhantes em Portugal, que é 1 em cada 5 crianças é vítima de violência sexual na Europa. E gostávamos de saber o que é que acham sobre estes números, esta matéria e precisamente sobre a realização deste inquérito. Depois, também, quanto aos prazos de prescrição, que já se falou aqui hoje, vários partidos nesta Casa, na senda daquele que foi o relatório da Comissão Independente, apresentaram propostas para se aumentarem os prazos de prescrição. Na sua generalidade, os partidos foram no sentido da recomendação da Comissão de alargar até aos 35 anos o prazo da prescrição. A Iniciativa Liberal foi um bocadinho mais longe e gostaríamos de alargar este prazo de prescrição até aos 40 anos. Isto porque dizem-nos os dados que a maior parte das vítimas deste abuso que denunciam são homens, atendendo ao facto também de os jovens serem cada vez mais tarde de casa, temos aqui o fator de dependência emocional e financeira da família, e estando também este crime inserido no seio da família, a importância de alargarmos aqui para uma idade em que provavelmente estas pessoas já podem ter uma mais independência para o relatarem. Queríamos saber o que é que acham deste alargamento em concreto. Também, em relação a um outro projeto que a Iniciativa Liberal apresentou, e já não no âmbito do abuso sexual, mas sim no âmbito da violência doméstica, mas aproveito para o perguntar porque também são matérias que nos preocupam, o de consagrar expressamente o crime de exposição de menor à violência doméstica, sendo que este, no nosso entender, é um meio ou uma forma de podermos consciencializar e efetivar aquela que é a tutela penal das crianças nesta matéria. E, por fim, e um dos projetos que esteve hoje em discussão no plenário, que já falamos, a criação do provô da criança. Isto é uma matéria e tem sido várias vezes referido em instâncias e por entidades internacionais, apelando a Portugal que crie então esta entidade autónoma, e a Iniciativa Liberal apresentou precisamente este projeto para a criação de um organismo que é autónomo e que é exclusivamente dedicado à promoção e à garantia, vou mesmo terminar, à garantia dos direitos das crianças. Perguntar o que é que acham disto e agradecer mais uma vez os vossos contributos e perguntar se então nos podem enviar e depois enviar aquelas que têm sido os vossos contributos e os pareceres que falaram no início. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu antes de vos passar a palavra, só gostaria de também, desculpem, como é uma matéria, estas matérias são matérias que mexem um bocadinho comigo, de deixar também só aqui 2 ou 3 questões, e uma vez que nem todos os grupos parlamentares estão representados, há algum tempo de sobra, deixar algum tempo de tolerância para darem uma resposta que nos parece que é útil atendendo
ao belíssimo trabalho que fazem nestas matérias. Só 3 questões muito simples. O estudo que foi aqui colocado, a questão do estudo nacional sobre esta matéria pelo deputado Isabel Moreira, se entendem que se o estudo poderá ser separado do contexto familiar, do contexto institucional, ou se poderá ser um estudo único para os 2 contextos. E se os canais que estão disponíveis para apoio e para denúncia são suficientes, ou se entendem que ainda há outras formas que poderíamos utilizar nos canais de denúncia. E já agora, que ninguém fala neles, e vocês talvez por serem a associação que apoia a vítima, também tenham um olhar sobre o agressor. E se poderá haver algumas terapias ou alguma forma de ajuda que também, se nós conseguirmos acabar com o agressor, provavelmente também acabaremos com as vítimas. Um bocadinho fora do contexto, mas faz favor. Sim, Sra. Presidente, ainda fora do contexto e tentando aproveitar só a bondade da Sra. Presidente, acha que seria possível colocar uma última questão que não foi colocada por mais ninguém, por lapso não a identifiquei, era mesmo muito breve, 10 segundos e meio. Faz favor, 10 segundos então. Obrigada. Era mesmo só para perguntar relativamente às famílias, uma vez que também foi aqui dito que é um dos principais meios onde este tipo de abusos ocorre, só para perguntar se há algum tipo de tipificação, se normalmente são famílias que já têm um historial de violência, se são famílias disfuncionais, se são famílias monoparentais ou não, se há algum dado que nos possam indicar para percebermos melhor este fenómeno. Muito obrigada. E obrigada, Sra. Presidente. Não, nada. Então passaria a palavra e dar-vos uma tolerância, por exemplo, vocês estarão 10 minutos, poderão estar 15, até 16, 17 minutos, dá perfeitamente. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer as gentis palavras que dirigiram à PAV e começando por responder à Sra. Deputada Isabel Moreira e uma questão que não respondi na primeira intervenção. Efetivamente, neste momento, ainda não conheço a proposta do Governo, porque tivemos hoje o dia todo em grupo de trabalho do Ministério da Justiça por causa da Estratégia Nacional das Vítimas. Portanto, de facto, ainda não conheço, ainda não tive a oportunidade de ler em detalhe, portanto, não me posso pronunciar relativamente a isso. A questão do dever de denúncia versus aqui o dever de sigilo é uma questão que nos preocupa e não apenas, mais uma vez, não apenas a propósito deste fenómeno criminal, não apenas relativamente às instituições religiosas, é algo que nos preocupa, por exemplo, entre outros campos, da violência doméstica relativamente aos profissionais de saúde. Efetivamente, o dever de sigilo é um dever fundamental, é um dever basilar de muitas profissões, ou de algumas profissões, mas uma coisa é ser uma pedra basilar, outra coisa é ser um dever entendido como absoluto. E, portanto, isto é algo que nos preocupa de uma forma mais transversal e não apenas aqui. E, portanto, efetivamente, e agora, concretizando em relação às instituições religiosas, deixando aqui de parte a questão da confissão, faz-nos sentido uma visão renovada relativamente a este dever de sigilo, porque efetivamente, daquilo que transpareceu do relatório da Comissão, transparecem os abusos, mas transparece também muito, e quase tão importante como isso, toda a ocultação que permitiu que estes abusos ocorressem durante décadas. E, portanto, esta é uma questão que, repito, deve ser atacada. Eu não tive a oportunidade de desenvolver mais a nossa visão em relação a esta questão do dever de denúncia. Sei que é algo que provavelmente será pouco consensual, mas não só os deveres de denúncia, tal como estão consagrados atualmente, são incompletos do ponto de vista do universo que cobrem, mas são também incompletos porque não têm uma sanção associada. Efetivamente, até os tipos legais, e há discussões doutrinárias relativamente aos tipos legais que podem, no fundo, cobrir este tipo de situações, e já li opiniões no sentido do crime de favorecimento pessoal, do crime de negação da justiça e prevaricação, do crime de abuso de poder. No entender da APAV, não será provavelmente por aqui, eventualmente terá que se ponderar a criação de um tipo legal autónomo, precisamente para sancionar estas situações de violação do dever de denúncia, sendo que o dever tem que ser muitíssimo bem balizado para não se tornar também aqui perigoso e perverso, como é óbvio. Relativamente à questão e aos comentários feitos pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, efetivamente preocupa-nos, e é por isso que a intervenção legislativa é uma das dimensões, mas nunca pode ser separada ou não terá eficácia se for separada de outras intervenções, porque
facilitar, no fundo, a denúncia deste tipo de situações. Se depois as vítimas, logo a seguir, não encontram apoio a vários níveis, não estamos apenas aqui a falar estritamente do apoio à vítima, mas apoio e respostas em várias estruturas, a nível de serviços de saúde, a nível de serviços de educação, e, efetivamente, estamos a fomentar denúncias que caem depois, perdoem-me a expressão simplista, a seco no sistema. E, portanto, quando se pensa na proteção destas vítimas, estamos aqui a aflorar alguns aspectos específicos, mas não podemos perder aqui o quadro geral. Relativamente às várias questões colocadas pela senhora deputada Rita Matias, permita-me que diga o seguinte. A APAV, e aqui não estou a falar em nome pessoal, estou a falar em nome institucional da APAV, a APAV louva o trabalho feito pela Comissão Independente. Foi um trabalho que entendemos como muito sério, desenvolvido por profissionais extraordinariamente qualificados, extraordinariamente experientes, e, portanto, não pomos em causa o trabalho da Comissão. Mas a Comissão teve a virtude de conseguir, precisamente penso eu também, do ponto de vista público, pela imagem de seriedade e de competência que conseguiu transmitir, levar a que muitas centenas de vítimas dessem o passo que durante muitas décadas não tiveram a coragem de dar. Portanto, neste sentido, nós entendemos que o trabalho foi um trabalho muito sério. E, portanto, muito positivo por tudo aquilo que desocultou. Agora, não podemos esquecer qual era a encomenda desta Comissão, e a encomenda era um estudo. A Comissão, no fim do seu trabalho, e aqui não me compete analisar se bem, se menos bem, porque aí, como compreende, não estou por dentro, a Comissão terá sinalizado a quem tinha que sinalizar aquilo que foi apurando e que ainda poderia ter alguma relevância a diferentes níveis, não apenas ao nível criminal. Portanto, acredito que o trabalho não deva ser desmerecido por esta via. Relativamente ao prazo, à questão sobre o prazo de prescrição, e aqui, já agora, se me permitem, respondo em conjunto à questão da Sra. Deputada Rita Matias e à Sra. Deputada Patrícia Gilvaz, da Iniciativa Liberal. A APAV, aliás, já teve a oportunidade de se pronunciar relativamente ao projeto de lei da Iniciativa Liberal e pronunciámos, penso que em simultâneo, com um projeto com idêntico conteúdo do Bloco de Esquerda, se não estou em erro, e precisamente concordámos mais com aquilo que a Iniciativa Liberal defendia no que concerne ao prazo de prescrição. Não tem a ver tanto com o fundamento que invocou relativamente à possível maior autonomia financeira aos 40 anos, mas tem a ver precisamente com todos os percursos do ponto de vista da psicologia que muitas vítimas fazem e que só conseguem atingir o seu fim mais próximo daquilo que alguns estudos nos dizem, mais próximos dessa idade. E, portanto, em tese, concordaríamos mais com um prazo mais próximo, de facto, dessa idade que indicou, do que mais reduzido. Voltando às questões da Sra. Deputada Rita Matias, quanto à suspensão da execução das penas. E isto também serve para responder à última pergunta da Sra. Presidente do Trabalho, que tem a ver com o seguinte. Nós não fazemos a defesa dos direitos e dos interesses e das expectativas das vítimas à custa, entre aspas, da limitação ou da contração dos direitos de quem pratica crimes ou de quem é suspeito de praticar crimes. E, nesse sentido, nós entendemos que soluções absolutas podem sempre conduzir a injustiças materiais. E defendemos isto a propósito da questão da suspensão da execução de penas, defendemos também a propósito, e ainda no âmbito dos crimes sexuais, da suspensão provisória do processo, porque há casos, e nós já tivemos contactos com vários casos, em que faz sentido, apesar de se tratar materialmente de um abuso sexual, mas faz sentido a suspensão provisória do processo, e posso-lhe dar um exemplo. Imagina uma relação de namoro entre dois jovens em que um tem 16 anos e o outro tem 13. Materialmente, o jovem de 16 anos está a praticar um crime de abuso sexual. Agora, faz sentido não permitirmos aqui um mecanismo dentro do processo penal de uma suspensão, neste caso seria de uma suspensão provisória do processo, que é o desfecho que muitos destes casos têm. Portanto, não somos aqui favoráveis a soluções absolutas, precisamente para dar margem ao legislador para adequar as decisões. Dito isto, posso concordar que também, por exemplo, na violência doméstica, como em alguns casos, ou relativamente à criminalidade sexual, poderei concordar que haverá, porventura, um excesso de suspensões. Poderei concordar com isso. Não entendo é que a resposta seja, pura e simplesmente, impossibilitar o aplicador do direito de aplicar estes mecanismos. Como compreenderá, a Sra. Deputada Rita Matias, não me vou aqui
pronunciar relativamente à questão que referiu do chumbo sistemático e do rolo compressor. Aquilo que posso dizer é que a APAV, e também agradeço ao Parlamento por isso, embora nos dê muito trabalho, mas nas últimas sessões legislativas têm-nos sido solicitados muitos contributos, muitos pareceres relativamente a diversas iniciativas legislativas. Tentamos responder, enfim, tendo em conta o nosso conhecimento de terreno e do ponto de vista técnico. Há iniciativas melhores, há iniciativas piores. Damos esse contributo. Agora, não me compete julgar a questão que referiu. Há aqui algumas questões que depois vou deixar para a minha colega. Só queria concluir, só ver se não me esqueci de nada daquilo que fica mais comigo. Tu falas da questão do estudo, certo? Só uma última nota relativamente a uma outra questão levantada pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, embora não tenha tanto a ver com a matéria que aqui nos traz, mas sobre a questão do crime de exposição de menor à violência doméstica. Efetivamente, essa tem sido também a posição afirmada pela APAV. Falamos, como imagina, numa base quase diária com muitos magistrados. Alguns dizem-nos que o problema está resolvido e, portanto, não há dúvidas do ponto de vista de interpretação da lei de que, se é cometido um ato de violência doméstica perante um menor, essa prática perante o menor configura também um crime de violência doméstica. Outros dizem não, efetivamente impor-se-ia uma alteração legislativa que clarificasse, até porque a circunstância agravante cria aqui alguma confusão. Portanto, entendemos que a questão não está ainda pacificada e, nesse sentido, importaria provavelmente clarificar. Se me permitem só, para concluir, e agora já não em resposta, as últimas respostas deixarei para a minha colega Carla Ferreira, em relação aqui ao trajeto da vítima, porque é fundamental aqui a prevenção, é fundamental aqui fomentar a denúncia, mas, havendo uma denúncia, esta criança vítima vai entrar num processo que pode ser altamente revitimizador. E há aqui um momento fundamental, possivelmente um dos poucos momentos de contacto desta criança com o sistema de justiça, que é a prestação de declarações para memória futura, que estão previstas como obrigatórias no caso precisamente de violência sexual. E aqui há 3 aspectos, há 3 problemas que identificamos e que o legislador, porventura, poderia ajudar a resolver. Um tem que ver com os próprios espaços em que decorre esta inquirição. Aquilo que a lei diz deve decorrer em ambiente informal e reservado. Sabemos que têm sido feitos esforços neste sentido, até por via legislativa, por exemplo, a indicação de que o magistrado não deverá fazer a inquirição de uma criança tendo a toga vestida, mas quase que nos ficamos por aí. E, portanto, onde é que eu quero chegar aqui com a possibilidade de intervenção legislativa? Obviamente que há aqui uma necessidade de dotação de espaços, de os tornar mais adequados à inquirição de crianças. Isso, porventura, não passará tanto por vós enquanto legisladores, mas, por exemplo, a possibilidade de estas inquirições serem transferidas para um espaço exterior ao espaço judiciário. Nada o proíbe na lei, é verdade, mas porventura importaria clarificar, até porque está a ser esse o caminho prosseguido em muitos países, a criação de espaços autónomos, quase numa lógica do one-stop shop, em que tudo aquilo que é preciso a criança fazer, seja os exames médico-legais, seja as inquirições, é feito num espaço adequado para as crianças. Portanto, deixaria aqui este repto. Um outro aspecto, e é um aspecto crucial, que tem a ver com as competências dos magistrados que levam a cabo estas declarações para memória futura. Curiosamente, o legislador português falhou num aspecto específico da transposição da Diretiva das Vítimas, da Diretiva de 2012. Uma das medidas de proteção que está prevista para as vítimas é a inquirição por profissional especializado ou com o auxílio de um profissional especializado. Esta linha da diretiva não foi transposta. E o que nós temos hoje, e nós podemos transmitir-vos vários exemplos, porque lidamos também com isso, é mais do que erros de magistrados quando fazem declarações para memória futura. São intervenções que põem em causa não apenas a recolha de prova, mas também o próprio bem-estar da criança. E há muitos fenómenos de vitimação secundária pela forma como estas declarações são desenvolvidas. E, portanto, se me permitem aqui o repto, seria importante que a linha específica da diretiva fosse transposta, até porque na prática, e isso também posso garantir do trabalho que fazemos com os tribunais, muitos magistrados estão já disponíveis para aceitar que seja um técnico a fazer esta inquirição, obviamente com as indicações e não deixando o magistrado presidir à diligência, mas ser um técnico que efetivamente coloca as questões e faz a entrevista à criança. Último aspecto, ainda relativamente às declarações para memória futura, tem a ver com a necessidade do registro audiovisual. A diretiva também o exige, o legislador português apenas colocou em alternativa registro áudio ou audiovisual. E o registro áudio é muito pobre. E nos dias que correm não se justifica. Ou seja, isto implica meios, é verdade, dotar as salas de tribunais desta possibilidade de fazer gravação audiovisual.
mas se a lei der uma ajuda e clarificar que as gravações têm que ser feitas do ponto de vista audiovisual e não apenas áudio, isto será importante. Só um último ponto e que tem a ver com a reparação, aspecto cirúrgico. A lei de indenização pelo Estado às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. Na parte dos crimes violentos, e obviamente os abusos sexuais estão aqui cobertos, há um requisito que raramente as crianças vítimas deste crime preenchem, que é o requisito de perturbação considerável do nível de vida, porque as crianças dependem dos pais. E os pais também, não é pela ocorrência deste crime, em princípio, que ficarão numa situação de carência económica ou de perturbação do seu nível de vida. Aquilo que propomos é que este requisito seja, que as crianças vítimas deste tipo de criminalidade estejam isentas deste requisito, até porque mesmo podendo não haver um impacto financeiro neste primeiro momento, esta criança pode vir a ter necessidades mais tarde, a nível de vários tipos de intervenção. E, portanto, seria também aqui um rep que deixaria. E concluiria e passaria aqui muito rapidamente à Carla. Okay. Então, dando também aqui resposta, no início falou da questão a senhora deputada Isabel Moreira falou da questão da recusa dos espaços fechados. Nós não podemos entrar depois também em medidas de limite. A questão aqui da recusa dos espaços fechados vai-nos levar a pensar, então, e as situações que acontecem na família? Então, e as situações que acontecem no contexto online? E as situações que acontecem noutros contextos? Aquilo que é importante pensarmos é voltarmos a frisar a questão da capacitação, da prevenção e do alerta de quem está envolvido no trabalho com crianças e jovens e também as garantias que as próprias entidades que trabalham com estas crianças dão no sentido de terem entre si profissionais que podem ser idóneos e que não estão aqui envolvidos em situações de violência. Dando resposta também muito rapidamente ao ponto que tem a ver com a educação sexual levantado pela senhora deputada Rita Matias. Mais do que falarmos aqui da educação sexual, e aquilo que nos compete falar não é da educação sexual propriamente dita, mas sim das questões que têm a ver com a prevenção. E se nós fazemos prevenção com as nossas crianças sobre não atravessar a estrada sem olhar para os dois lados e não pôr a mão no fogo, as crianças têm que obter esta informação de fontes fidedignas e de fontes que são isentas e que são de alguma forma corretas tecnicamente. Porque se não tiverem esta informação destas fontes que podem ser corretas tecnicamente, também não vão ter outra informação correta tecnicamente. E depois podemos correr o risco de estarmos a entrar aqui em aceder a informação que é tecnicamente incorreta, que é carregada de mitos, que é exatamente aquilo que estes programas de prevenção tentam fazer. Só em jeito de nota, posso dizer que o nosso programa de prevenção da violência sexual com crianças, por exemplo, do primeiro ciclo e do pré-escolar, não fala em nenhum momento de violência sexual, nem em nenhum conteúdo sexual, e é tudo trabalhado em torno dos temas que são primordiais nesta área, partes privadas, toque bom, toque mau, segredo bom, segredo mau, e em nenhum momento se fala, nem se apela a nenhum contacto de natureza sexual. Relativamente também à questão que pôs já a posteriori do tipo de famílias. A violência sexual é provavelmente dos fenómenos mais transversais e universais que existe, mesmo dentro do contexto intrafamiliar, é um fenómeno profundamente transversal no que respeita às questões socioeconómicas das famílias, pese embora existam situações, muitas vezes dentro do contexto da violência sexual, dentro da família, em que existem também outros fenómenos de violência. Ou seja, não é incomum, por exemplo, assistirmos a situações em que há violência sexual dirigida às crianças e também violência doméstica praticada contra outras pessoas coabitantes. Portanto, há por vezes este tipo de correlação de fenómeno, mas não é um fenómeno, obviamente, tipicamente de nenhuma classe e nenhum extrato socioeconómico. Respondendo também à questão da Sra. Presidente, relativamente à questão do estudo poder ser separado, quer relativamente ao contexto intrafamiliar, quer relativamente ao contexto institucional ou externo à criança. Um inquérito nacional de vitimação, ou um inquérito de vitimação, um instrumento que lhe podemos chamar semelhante, é importante que abranja todo o tipo de situações numa primeira fase. E depois, eventualmente, com a recolha dessas primeiras informações, podemos pensar se faz sentido afunilar para uma determinada área e não fazermos aqui inquéritos a reboque de determinadas notícias e determinados fenómenos e pensarmos primeiro, se calhar, num inquérito que seja mais amplo, e que nos possa dar uma caracterização mais ampla daquilo que é a vitimação que não é conhecida e, como o meu colega falou, que é muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, e depois, a partir daí, com as conclusões desses primeiros momentos, poderemos pensar naquilo que vem a posteriori. Relativamente também à pergunta que a Sra. Presidente fez sobre os canais, se são suficientes, se não são suficientes, eu diria que nós temos em Portugal aqui várias respostas que devem ser consideradas.
entre as quais a nossa é uma das respostas possíveis. Importa aqui sempre é pensarmos na convergência destas respostas e na convergência da ação destas respostas, respostas que sejam efetivamente trabalhadas em conjunto e que existam em conjunto, e também diria mais, que esta informação chegue sempre o mais possível às pessoas, porque apesar de existirem muitas respostas, também existem muitas pessoas que chegam a nós que inicialmente não conheciam sequer a existência de uma resposta, e portanto esta divulgação também dos canais que existem e também dos canais e do modo de funcionamento e de todas as formas que as pessoas podem ter, pode ser importante também fazermos esse reforço. Muito obrigada. Sim, Sra. Deputada, era para que efeito? Senhora Presidente, era uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Posso? Apenas para solicitar a distribuição. Faz favor. Obrigada, Senhora Presidente. Para solicitar a distribuição aos nossos convidados do documento da OMS no qual me com baseei. certeza. Poderá deixar-nos junto E que o dos- comentário era em relação à adequabilidade da matéria, neste caso era para crianças de 4 anos, mas se folhearem vão reparar noutras faixas etárias, e também uma notícia da MAG, que já não está online infelizmente, mas que fala sobre o trauma que algumas crianças têm após terem tido aulas sobre sexo oral e anal. Muito obrigada. Obrigada. Aproveito para vos agradecer o contributo e, de facto, o tempo aqui também é curto, temos muitos grupos de trabalho a funcionar e muitas comissões a funcionar em simultâneo e, portanto, agradecer-vos e então solicitar, se tivessem essa disponibilidade, o que entenderem enviar-nos por escrito, que entendam que terá interesse para este grupo de trabalho, nós agradecemos e os serviços depois encarregar-se-ão de distribuir por todos os senhores deputados. Muito obrigada e muito boa tarde a todos.